1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Boa noite. Boa noite, irmão Silvio. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Como já falamos, né? Então, o livro que nós estamos estudando se baseia nesse texto, nesse versículo, né? 1 Pedro 1, 8. Diz assim: Ao qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas querendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, vimos que Pedro fala isso aqui para os crentes, os eleitos, né, segundo a presença de Deus, que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, pessoas que estavam passando por lutas, dificuldades, tribulações, e Pedro fala que, mesmo eles não vendo Cristo, o amavam, não vendo agora, mas crendo, eles se alegravam com ele, ou nele, né? Com uma alegria indescritível, uma alegria gloriosa. Então, no livro que nós estamos estudando, Jonathan Edwards, Genuína Experiência Espiritual, ele usa esse versículo lá no início do livro para falar da verdadeira experiência espiritual. Mas na primeira parte, como nós vimos, ele fala sobre a verdadeira religião está baseada especialmente nas emoções, fundamentada nas santas emoções, né? Vimos isso lá na primeira parte. Então, na primeira parte do livro, ele por esse versículo, ele prova que as emoções espirituais fazem parte da verdadeira religião cristã. Então, negar as emoções, negar essa experiência, né? As emoções não é saudável. Então, nesse sentido, ele está lidando aqui com as pessoas que são frias espiritualmente, com as pessoas que não têm um fervor espiritual, como ele cita lá no início, né? Então, isso é muito importante. Ele lida com isso na primeira parte. Na segunda parte, como já vimos, ele fala sobre experiências que as pessoas podem ter, mas essas experiências não provam uma verdadeira conversão, experiência de salvação em si mesmas, apesar do verdadeiro cristão poder experimentá-las também. Por exemplo, ele disse lá, já citei várias vezes isso, né, meus irmãos, louvar a Deus fervorosamente na igreja. Na igreja. Tem pessoas que, pelo fato de fazerem isso, acham que são verdadeiramente cristãs, ou as outras pessoas também pensam isso. Uma pessoa canta bem na igreja e tal. Ele fala que isso não quer dizer nada, porque nós temos exemplos nas escrituras de pessoas que fizeram isso e não eram salvas, né? Ou que depois já se apostataram de fé. E pessoas que até experimentam milagres ou realizam milagres, conforme Mateus capítulo 7, as pessoas não conhecem o Senhor verdadeiramente, né? É possível experimentar muitas coisas na vida cristã. Essas coisas podem ser boas até em si mesmas, mas isso também não prova uma verdadeira experiência espiritual. Isso é a parte 2 do livro. Essa parte 2 já nos deixa bastante assustados, né? Se você lê, reflete, medita, porque é a experiência de muitos cristãos hoje. Quando ele escreveu, pregou esses sermões, depois virou livro, eram experiências que estavam ocorrendo naquela época, durante o avivamento, que ele vivenciou. Agora, na parte 3 do livro, na parte que nós estamos estudando agora há mais tempo, ela é mais longa e é a mais importante de todas. Então, qual é a terceira parte? Os sinais que distinguem verdadeiras emoções espirituais. Bem, se na parte 2 aqueles sinais não distinguem com eficácia, então a gente pode se perguntar, então, o que que distingue, então, a verdadeira fé, a verdadeira experiência espiritual? E a parte 3 é para responder isso, né? Ele faz aqui alguns comentários iniciais e ele faz algumas proposições e explicações sobre o que é a verdadeira experiência espiritual. O primeiro ponto que ele coloca aqui, a primeira característica, melhor dizendo, no segundo ponto, é que as emoções espirituais surgem de influências espirituais sobrenaturais e divinas do coração. Então, a verdadeira experiência espiritual, ela é sobrenatural. Então, ela não é produzida pela força do homem, pela obra do homem, ou pela carnalidade. O homem natural não entende, né, as coisas espirituais, é algo sobrenatural e divino no coração. Então, exteriormente, do lado de fora, né, da alma, ninguém pode influenciar e transformar a alma de maneira natural, é sobrenatural, né? O Espírito Santo faz essa obra
Por isso nós chamamos de experiência espiritual, porque é produzida pelo Espírito. Espiritual quer dizer produzido pelo Espírito. Essa foi a primeira característica que ele coloca, né? A segunda que nós vimos no ponto 3 é que o propósito dessas emoções espirituais, as verdadeiras emoções espirituais, é a beleza das coisas espirituais, não o nosso próprio interesse. Ou seja, nós não cremos no Evangelho pelo causa do nosso próprio interesse, mas porque as coisas espirituais são belas em si mesmas. Então, não é o nosso próprio interesse. Por exemplo, eu quero ir para o céu porque lá a vida vai ser melhor, simplesmente por isso. Porque não vou ter problemas, não vou ter dificuldades, etc. Não, não é esse o motivo, mas é porque as coisas espirituais que lá estarão são belas em si mesmas. E aí disso ele vai para o ponto 4 quando ele fala da beleza da santidade, né? Emoções espirituais são baseadas na excelência moral das coisas divinas. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que tem uma verdadeira experiência espiritual, ele ama as coisas espirituais, ou as coisas santas, pela mesma razão que o ímpio as odeia. Nós comentamos isso aqui, né? Várias vezes já. E o que uma pessoa espiritual, não espiritual, odeia nas coisas espirituais é precisamente a sua santidade. Então, é a santidade das coisas espirituais que cativa a mente e o coração dos santos. Nos céus é isso que cativa, né? Por exemplo, cativa eles, né? Quem não temerá, quem não te glorificar o teu nome, Senhor, pois só tu és santo. Clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, aqueles seres celestiais, eles ficam maravilhados diante da santidade de Deus, a beleza da santidade. Então, você testa a verdadeira experiência espiritual por essa regra, os desejos pelo céu, né? Queremos estar lá pela santidade de Deus que ele brilha, ou o nosso desejo pelo céu é baseado numa simples ansiedade pela felicidade egoísta. O desejo contemplar a beleza da santidade, a verdadeira experiência espiritual produz isso, esse anseio, esse desejo pelas coisas espirituais, pela beleza da santidade de Deus em todas as coisas que ele faz. Tudo que ele faz é santo, por isso ele é belo. Deus tem vários atributos, e o atributo que manifesta a sua beleza, o belo de Deus, é a sua santidade. Não adiantaria Deus ser onipotente sem a santidade ou amar, ou sentir, ou ter a ira, todos os atributos dele, sem a santidade. E a santidade que adorna, por assim dizer, né, todo ser de Deus. Esse é o ponto 4 que vimos. Em quinto lugar, emoções espirituais surgem da compreensão espiritual. Então, existe agora uma compreensão espiritual que o verdadeiro cristão ele não tinha antes. E agora ele tem. E aí ele faz aqui uma grande distinção. Eu quero enfatizar que há uma grande diferença entre conhecimento doutrinário e conhecimento espiritual. A pessoa pode ter um conhecimento doutrinário e não ter o conhecimento espiritual. Conhecimento doutrinário envolve apenas o intelecto. Conhecimento espiritual envolve o coração e o intelecto. Você entende as doutrinas com o seu intelecto, as doutrinas do Evangelho, e depois degusta a santa beleza delas no coração. Esse é o conhecimento verdadeiramente espiritual. Não é o conhecimento doutrinário apenas. Apenas conhecer as doutrinas não garante uma experiência espiritual genuína. Sabemos disso porque como eu citei, o Edwards tem um sermão lá na carta de Tiago, onde ele fala isso. Naquele trecho que Tiago fala, Cristo que há um só Deus, faz bem, porque os demônios creem e tremem. Então, os demônios creem, eles têm entendimento doutrinário, e eles também tremem, eles têm experiências fortes na presença de Deus. Nós vimos lá que eles até fazem um pedido para Cristo, né? Quando Cristo expulsa os demônios. E eles não são salvos. É possível uma pessoa ter experiências assim na presença de Deus e ter um conhecimento doutrinário e ainda assim não ter o um conhecimento espiritual. Olha como é sutil isso, né? Então tenhamos cuidado com isso. Será que o nosso conhecimento é realmente espiritual? Então é possível, né, ter um conhecimento falso. O conhecimento apenas doutrinário, Paulo diz, o conhecimento ensoberbece, né? Mas o amor edifica. Isso foi o ponto 5. Aqui no sexto ponto dele, que é a quinta característica, as emoções espirituais trazem uma convicção da realidade das coisas divinas.
Muito interessante isso, né? Emoções espirituais trazem uma convicção da realidade das coisas divinas. A pessoa que foi transformada, agora o evangelho, para ela deixa de ser algo duvidoso, ela tem uma grande convicção da realidade espiritual. E tem uma convicção no seu coração, na sua alma, da glória de Deus, da glória do evangelho, da glória de Cristo, da operação do Espírito Santo na sua vida. Deus, para ele, é de fato alguém com quem ele conversa todos os dias na sua oração. Deus responde a sua oração. Então, há uma comunicação, há uma comunhão com esse Deus vivo, com esse Deus triuno. E é uma comunhão real, genuína, verdadeira, de tal modo que as pessoas que assim creem não têm dúvidas acerca do Evangelho. Claro, de vez em quando, o verdadeiro cristão ele pode ter dúvidas acerca de algumas coisas, pode duvidar da salvação. Às vezes, uma dificuldade na fé. Mas o crescimento saudável do cristão, de pouco em pouco, de glória em glória, é, é nesse sentido, né? O caminho do justo é assim, ele vai brilhando cada vez mais, até esse dia perfeito, né? Ele vai brilhando cada vez mais, ele vai buscando cada vez mais a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então ele tem uma convicção que vai ficando cada vez mais, devido às experiências, devido à comunhão com os cristãos, devido à leitura das Escrituras, etc., etc., ele vai tendo uma convicção cada vez maior e as pessoas não conseguem convencê-lo do contrário, que o evangelho é falso, que tudo isso aqui é fantasia, etc., como algumas pessoas querem colocar, alguns ateus querem colocar. O verdadeiro cristão ele tem uma convicção lá dentro, uma realidade das coisas espirituais, né? Ele tem essa certeza, certo? O irmão comentou aqui essa questão da espiritualidade, é semelhante ao irmão pontuou outra vez. O pastor que leu o sermão, pecadores do jurado. Isso, exatamente, exatamente. É uma história famosa, né? Não sei se alguém já, se os irmãos já ouviram falar. O Edward disse quando ele pregou o sermão lá, acho que famoso, né? Pecadores amamos Deus, Deus irado. Houve um grande impacto, né? Ele pregou numa cidade chamada Enfield. E outra pessoa pegar e ler, não vai ter o mesmo impacto, porque ele tinha essa comunhão com Deus, né? Você pode pegar um pregador e pregar um texto e ter um efeito diferente, né? Pode ser um texto bíblico, um sermão mesmo, né? E tem um... Caiu foi de sono, é verdade. As pessoas não caem de convicção de pecado, elas caem de sono. Um pastor, um pregador também fez a seguinte comparação, né, com o Eliseu, né, e o bordão de Eliseu e do Geazi. Quando estava com o Eliseu, funcionou. Na mão do Geazi também não funcionou, né? Por quê? Porque Eliseu estava com Deus. Não é o bordão em si, né? Mas é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus. Vocês já viram isso? Já perceberam isso? Todo mundo aqui tem uma certa caminhada cristã. Você vai ver que às vezes a pessoa pega num texto aqui da Bíblia, da Escritura, no sermão, e um outro pastor prega no mesmo texto e tem uma percepção completamente diferente, né? Espiritual, no mesmo texto. Por que isso? Então você percebe a verdadeira ovelha de Cristo, ela consegue perceber ali que aquela pessoa tem algo com Deus, aquele pregador, né? Martin Lloyd Jones dizia que um dos objetivos da pregação é tornar as pessoas conscientes da presença de Deus. Então, a pregação tem esse poder. E às vezes você não tem isso, né? Então, falta essa espiritualidade. O povo não é alimentado espiritualmente, né? E nós precisamos ser alimentados, precisamos da palavra de Deus falando em nossos corações. Então, até aqui foi o que nós vimos, né? Nós paramos aqui, o 6, não é? E agora vamos o 7. Perdão, o 7 nós já falamos também, né? A humilhação espiritual, verdade. O 7, as emoções espirituais sempre coexistem com humilhação espiritual. Esse trecho aqui, que eles chamam de humilhação, a humilhação legal de lei aqui, né? É uma experiência que os incrédulos podem ter. Então, os incrédulos, o falso cristão, ele pode ter uma experiência de humilhação, mas não é experiência espiritual ainda. A diferença, por exemplo, entre Judas e Pedro. Judas sentiu remorso e tudo mais. Ele foi humilhado do ponto de vista legal, mas não foi ali uma verdadeira experiência espiritual. A verdadeira humilhação espiritual, ela brota do sentido que o verdadeiro cristão tem da beleza, da glória, da santidade de Deus. Essa humilhação espiritual é aquela pobreza de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito.
Essa humilhação espiritual é a essência da verdadeira religião cristã. É a pessoa que olha para si, não consegue encontrar justiça nenhuma em si mesma. Ela percebe que somente em Cristo. Então, é aquela pessoa que é humilde de espírito ou pobre de espírito, é aquele que tem um coração quebrantado, o aflito e abatido de espírito. É esse, né, que treme da minha palavra, diz o Senhor. É esse que eu, para esse que eu olho. Deus não rejeita um coração compungido e contrito. Então, essa humilhação espiritual, é exatamente essa que ele está falando aqui. Então, ele procura ter essa visão cada vez maior acerca de Deus e menor acerca de si mesmo na sua caminhada cristã. Essa é a verdadeira humilhação espiritual. E aqui nós vimos algumas diferenças, né? O orgulho que pode enganar as pessoas, né? Então, as pessoas podem, mas eu sou humilde, então a pessoa pode se orgulhar da sua própria humildade, né? É contrassenso, mas acontece. Porventura você está orgulhoso do fato de que não tem uma opinião elevada sobre a sua humildade? Aí eu sou então muito humilde. E aí você se orgulha disso. Você pode ter orgulho de admitir quão orgulhoso você é. Então aqui ele não deixa escapatória, né, o Eder? Então aqui esse orgulho espiritual é terrível, né? É isso que Paulo fala para Timóteo, né? Tomar cuidado. Não pode ser, não poderia ser neófito na fé, né? Os oficiais da igreja, né? Para não cair na condenação do diabo. Alguns falam que é esse orgulho, a condenação do diabo. É terrível isso, né? Então ele fala aqui que a verdadeira experiência espiritual, ela envolve uma humilhação espiritual. Essa humilhação espiritual nada mais é do que isso, é o coração quebrantado, contrito, ser humilde de espírito, é a primeira das bem-aventuranças lá, né? Então foi onde paramos aqui no 7. Nós vamos dar continuidade a partir do 8 aqui agora. Emoções espirituais sempre coexistem com uma mudança de natureza. Irmãos, até o 7 aqui, os irmãos têm mais algum comentário? Alguma pergunta, comentário? Se tiverem, pode fazer aí no chat ou falar no microfone. Problema. Não? Vamos dar continuidade, então. Emoções espirituais sempre coexistem com uma mudança de natureza. Aqui vai ter um assunto polêmico aqui no meio. Eu vou comentar rapidamente. Todas as emoções espirituais surgem de uma compreensão espiritual. Então, é isso que ele vem tratando nos pontos anteriores, né? Na qual a alma vê a excelência e glória das coisas divinas. Essa visão tem um efeito transformador. Então, há uma mudança, uma transformação, mudança de natureza. Olha só o texto que ele cita aqui, né? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Esse poder transformador vem somente de Deus, do Espírito do Senhor. Então, essa transformação, essa mudança, ela é muito interessante, muito importante de nós, para nós batizarmos. As Escrituras descrevem a conversão em termos que implicam ou significam uma mudança de natureza. Então, a verdadeira experiência espiritual envolve uma mudança de natureza. Por exemplo, nascer de novo. A Escritura usa essas expressões, né? Ela pega então expressões que nós conhecemos, nascer, o bebê nasce. Aí pega isso e traz para a realidade espiritual, nascer de novo. Novas criaturas, levantar-se dos mortos, renovados no espírito e na mente, morrer para o pecado, viver para a retidão, descartando o velho homem, vestindo o novo, partilhar da natureza divina e assim por diante. Então a Escritura usa essas expressões, essas terminologias para falar da verdadeira experiência espiritual. Segue-se que se não há uma mudança então real e duradoura nas pessoas que pensam estar convertidas, então não há nenhum valor nisso, nessa religião, né? Não importa quais tenham sido as suas experiências. Por exemplo, tem um livro aqui do Edwards, acho que eu tenho ele aqui em casa ainda, onde é um relato sobre algumas experiências da esposa do Jonathan Edwards. A esposa dele, é Sarah, o nome dela, Sarah Edwards. Então, você lê um relato bem comovente, bem profundo e muito forte, né? E ela, assim, ela teve uma experiência muito profunda espiritualmente quando ele estava fora de casa. Ele tinha ido pregar em alguns lugares distantes a cavalo. Quando ele voltou, ela relatou isso para ele. Experiências que ela teve com Deus, assim, de coisas assim, impressionantes, de um avivamento, né, pessoal que ela teve. E ele tratou desse ponto com ela, né? E qual é a principal questão?
pode ter tido, o cristão pode ter tido a experiência mais mirabolante, mais incrível. Porém, porém, se não houver uma mudança real e duradoura, mesmo tendo uma experiência dessa, não tem valor nenhum. Muito forte isso, né? Então, tem pessoas que pensam, tive uma experiência aí muito interessante, ou muito forte, muito sobrenatural, etc. Se não houve uma mudança na sua natureza, a experiência não serve para nada. Não quer dizer nada, não é uma verdadeira conversão. Entende? Tem pessoas que vivenciam milagres, coisas tão impactantes, né? Mas isso não muda, se não mudou a pessoa, se a pessoa não foi transformada, se ela não é uma nova criatura, não quer dizer nada. Então, a conversão é o dever do homem total, perdão, é o volver do homem total do pecado para Deus. É claro que Deus pode impedir as pessoas não convertidas de pecar. Como lá em Gênesis, né? Tem um trecho que fala isso. Deus impediu lá o homem lá de pecar, né? Pecar contra Abraão, no caso, né? Entendeu? E Deus pode fazer isso. Até o ímpio Deus pode impedir de pecar, né? O irmão comentou aqui, uma verdadeira experiência espiritual envolve uma constância na prática, exatamente. Uma constância, né? Então Deus pode fazer isso. Todavia, na conversão, ele envolve o próprio coração. Aí que está a questão. Por isso que para o crente, por isso aquele novo paladar que nós falamos antes, né? Que essa pessoa espiritual agora tem. É algo do coração. Não é algo assim apenas forçado. Por isso não adianta você forçar várias doutrinas para as pessoas. Se não for de coração, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Então há uma mudança no coração. Foi o que ele prometeu lá no profeta, né, Ezequiel, quando ele fala que ele vai mudar, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, né? E aí ele fala assim, eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Então, quando a gente trata, por exemplo, da questão da soteriologia, o homem está morto dos delitos e pecado, ele está avesso, alienado de Deus. A doutrina reformada não ensina isso. E aí ele agora ele deseja Deus. Algumas pessoas pensam, então essa doutrina está ensinando que a pessoa vai para o céu à força, vai obrigada, né? Ela vai ser salva contra a sua vontade. Né? Algumas pessoas pensam, mas isso não é verdade, porque Deus muda a nossa vontade. Ele conquista os nossos corações. Eu acabei de traduzir um livro sobre isso, sobre o reinado de Cristo, né? Um livro que a gente pretende publicar. Uma das coisas que os autores falam, Cristo, enquanto ofício de rei, Cristo tem um ofício de sacerdote, profeta e rei. Enquanto rei, ele está conquistando, ele nos conquistou, como o rei conquistava, né? As pessoas. Então, os reis em batalhas, né? Cristo ele nos conquistou. Está lá em Salmo 110, né? Ele conquista, ele reina, ele domina no meio dos seus inimigos. E ele conquista. Alguns inimigos serão destruídos, e outros serão conquistados por ele. Então, algo que você não cria, você não queria, você não gostava antes. E agora você gosta, você quer, você deseja as coisas de Deus. Você fala, minha alma tem sede de Deus agora. Por quê? Porque ele conquistou o seu coração. E agora você diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É essa mudança de natureza que ele está falando aqui. O irmão comentou aqui, coisas viriam mera formalidade, exatamente. Quantos cultos, né? Quantas igrejas se transformaram apenas em meras formalidades, né? Então, isso é um erro. Precisa ter essa mudança no coração, uma mudança genuína. Ah, Senão, não é uma experiência real, verdadeira, né? O que então podemos pensar de alguém que diz que tem tido experiência de conversão, mas cujas emoções religiosas logo morrem, deixando muito parecida com o que foi antes? A pessoa teve experiência, mas logo acabou. Lembra da parábola do semeador, né? Ele parece egoísta, mundano, tolo, perverso, não cristão, como sempre. Isso fala contra ele mais alto do que qualquer experiência religiosa fale a favor dele. Olha só. A pessoa teve uma experiência aí maravilhosa. Mateus 7. Fizemos milagres no teu nome, profetizamos no teu nome, etc, etc. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Em Jesus Cristo não importa a circuncisão ou a incircuncisão. Experiência dramática ou silenciosa. Testemunho maravilhoso ou enfadonho.
A única coisa que importa é uma nova criação. O que importa é ser uma nova criatura. Então a pessoa, teve uma experiência dramática. Outro irmão pode ter tido uma experiência silenciosa, espiritual. Outro deu um testemunho incrível, outro não foi tão incrível. Mas não é isso que importa. O que importa é o ser uma nova criatura. É uma nova criação. Isso é maravilhoso entender, né? Quantas pessoas deveriam, né, entender isso, buscar entender isso, e ser ensinado isso nas igrejas, né? É claro que devemos levar em conta o temperamento natural dos indivíduos. Esse é o ponto aqui que as pessoas comentaram essa semana, né? Deus, ele não muda o seu temperamento quando você se torna uma nova criatura. Eu não vou falar muito agora disso, mas basicamente, algumas pessoas não acreditam nisso hoje, né? Que nós temos temperamentos diferentes. Existe um médico, o pai da medicina, Hipócrates, e ele descobriu, podemos dizer assim, entre aspas, os temperamentos humanos. Ele definiu do ponto de vista biológico. Biológico, não do ponto de vista sociológico ou psicológico, biológico. Que nós temos líquidos no nosso corpo e esses líquidos determinam um determinado comportamento. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros, né? São inclinações naturais. Deus nos deu elas. Por isso que você lê a Bíblia, você vê que Abraão é de um jeito, Moisés é de outro, Pedro é de um jeito, Paulo é de outro. E na igreja também nós temos temperamentos diferentes. E é importante, eu creio, conhecer e saber conhecer-se a si mesmo, né? E você precisa se conhecer, conhecer o seu temperamento, quais são as suas inclinações. Quando a pessoa se torna nova criatura, o Dr. Martin Lloyd Jones também fala exatamente isso. No livro sobre depressão espiritual e no sobre batalha espiritual. Ele fala exatamente a mesma coisa que ele está falando. Ele era médico, né? E muitos puritanos falavam desse assunto, temperamento. Hoje as pessoas pensam que coisa de temperamento é coisa de astrologia, né, coisa de superstição, etc. Mas isso já vem, ó, já de 500 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava dos temperamentos que nós temos. Esses temperamentos indicam por que você tem inclinações para determinados problemas ou dificuldades no seu caráter, na sua personalidade, né? Só que o que eles dizem é o quê? Esses estudiosos clássicos, que esse temperamento é uma coisa natural, biológica, nasceu com você e nunca vai mudar até o final da sua vida. E o Edwards argumenta aqui, o Martin Lloyd Jones e outros autores, que a conversão não muda o seu temperamento. Você continua sendo a mesma pessoa. Você é uma nova criatura, enquanto é ao mesmo tempo a mesma pessoa. Não é interessante isso, né? Você não muda, Deus não muda a sua pessoa, você é a mesma pessoa. As mesmas dificuldades que você tem antes, você vai continuar tendo depois da conversão, depois da regeneração. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, ele diz aqui, olha, é claro que devemos levar em conta o temperamento natural. A conversão não destrói o temperamento natural das pessoas. Se nosso temperamento faz com que sejamos inclinados a certos pecados, antes da nossa conversão, muito possivelmente tenderemos aos mesmos pecados depois da conversão. Entretanto, a conversão fará alguma diferença até nesse ponto. Embora a graça de Deus não destrua as falhas de temperamento, ela corrige. Veja só, é isso que Deus faz. Entendeu? Temos que muita sabedoria nesse ponto aqui, e muito equilíbrio. Porque o que acontece? Muitos no meio aí reformado, vou até falar mais presbiteriano, não sei, outros meios também, rejeitam, esse negócio de temperamento não existe, é coisa de astrologia, não sei o que lá, superstição, etc, né? Isso não é verdade, isso vem lá muito tempo antes, né, cerca de 500 anos antes de Cristo. Não é coisa atual de astrólogos, sei lá, não é. Ou não não foi a psicologia moderna que inventou isso. É algo observável no ser humano. E todos os temperamentos, são quatro, segundo Hipócrates, né? Eles têm inclinações, eles têm falhas, pontos fortes e pontos negativos. Todos nós temos pontos fortes e negativos do ponto de vista humano, humanamente falando. E aí nós temos falhas, todos nós temos. Então, a conversão, a regeneração, ela não muda o seu temperamento, ele não destrói as falhas do temperamento, mas ele corrige elas. Isso aqui é muito importante entender, corrige. Então, por exemplo, uma pessoa tem um temperamento muito colérico, ela é muito dada à ira, esse é assim que Hipócrates fala, né? Esse nome colérico veio de outro pensador, na verdade,
mais de 100 anos antes de Cristo, foi o Galeno, né? Ele que deu esses nomes, mas veio originalmente antes, né? Quem é um colérico? Uma pessoa que é muito, tem um pavio curto, ou às vezes não tem pavio, né? Segundo, segundo eles, isso está na bile amarela, que é um líquido do nosso corpo, segundo Hipócrates. E isso faz com que a pessoa tenha esse temperamento mais explosivo, muita energia. Tem pessoas que são assim. Você nasceu assim, se você tiver esse temperamento, você nunca vai mudar, nunca vai mudar. Nem a conversão vai mudar, porque foi Deus que te deu mesmo no nascimento. Só que a conversão ela faz o quê? Ela vai corrigir isso. Ela vai trazer um equilíbrio e a pessoa vai pouco a pouco aprender a controlar a sua ira. Aí lá vai ter irai-vos e não pequeis, né? Tal. Então você vai pouco a pouco dominar o seu ânimo, dominar o seu próprio temperamento, é o domínio próprio. Há pessoas que têm um temperamento mais voltado para melancolia, depressão, tristeza, para a pessoa mais fechada, mais tímida. Então, a melancolia exagerada também pode ser um pecado. Tomar cuidado com isso. Então, a conversão ela vai corrigir isso. E assim por diante. Então, ele corrige, Deus vai corrigir, ele vai trazendo um equilíbrio. O ser humano ele vai aprendendo a se corrigir, se dominar. Essa é a diferença do cristão para o não cristão. É o domínio próprio, é um fruto do Espírito. Então, por isso que em Provérbios diz que aquele que domina a si mesmo é mais forte, mais poderoso daquele que domina uma cidade. Dominar a si próprio é o maior desafio, né? Então, a graça de Deus, ela vai te ajudando a como equilibrar, corrigir as falhas do seu temperamento. Mas o temperamento em si é algo biológico. Ele não muda até o final da vida. A personalidade pode mudar. Personalidade é uma coisa externa. Personalidade é um conjunto de coisas ao seu redor. A família de onde você veio, o país que você nasceu, a língua que você fala, a cultura, etc. As coisas vão mudando. Mas o temperamento é biológico, segundo Hipócrates. Tem nada a ver com astronomia, lá, astrologia, né? Como as pessoas falam, é biológico, você nasce com isso. Está no seu sangue ou nos outros líquidos, né, que ele menciona. Aí precisa de um estudo só sobre isso. Estou dizendo isso porque muitas pessoas caem em extremos aqui. Quais são os dois erros? Temperamento não existe, essa coisa aí que tem nada a ver, foi o psicólogo que inventou, para a pessoa falar assim, eu sou assim por causa do meu temperamento, então eu posso pecar, Deus me fez assim. Então isso é um erro, você não pode, o cristão não pode fazer isso. Eu tenho um temperamento assim, por isso que eu peco aqui, 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 pronto. Então isso é um erro, é um extremo. Então nesse ponto a pessoa está certa quando ela rejeita essa teoria de temperamento, se as pessoas estão usando isso para justificar seus pecados. Então, isso está errado. Nesse ponto, quem faz isso está errado mesmo, né? Por outro lado, e o outro extremo é exatamente esse. A pessoa, ela quer guiar a sua vida, tudo, pelos temperamentos, e não pela palavra de Deus. Então, outro extremo, tome cuidado. Tem pessoas, tudo aqui, tudo é meu temperamento, tudo tem que analisar meu temperamento. E virou uma moda, cresceu isso, né, nos últimos anos. E aí, por isso, teve uma reação exagerada do outro extremo, né? Temperamento não existe, então. Temperamento é coisa que o psicólogo inventou, coisa do diabo, não sei o quê. Não, não é isso. Os puritanos falavam muito de temperamentos, né? O Edward está falando aqui, por exemplo. Você lê o livro dele de David Brainerd, ele cita, né? O temperamento de David Brainerd era melancólico, por exemplo. E você vê o William Perkins, todos os outros puritanos falando como o diabo usa o seu temperamento contra você, por exemplo. Então nós temos que ficar atentos a isso. E muitos pastores reformados, tem um pastor presbiteriano da Free Church, né, da Escócia, ele escreveu um livro só sobre isso, um livretinho, né? Sobre os temperamentos. É bem curtinho, recomendo que você leia, caso você queira saber um pouquinho mais. Aí você vai descobrir as coisas que você precisa corrigir no seu caráter enquanto crente, que Deus exige de você. Ele fala isso nesse livretinho, para cada um dos temperamentos. É muito interessante. Então, nós temos que ter um equilíbrio aqui, tomar cuidado com isso. E é importante entender isso. A conversão não muda o seu temperamento, você continua com o mesmo. Porém, a graça de Deus, o Espírito Santo, o domínio próprio, ajuda a corrigir isso, a equilibrar isso, equilibrar, ter uma vida de moderação, de equilíbrio, o domínio próprio. É isso essa é a diferença. Então você pega um homem, por exemplo, colérico, como eu falei, ímpio, cara que xinga todo mundo, pavio curto, briga com todo mundo, né? Agora o crente, alguns autores falam que Paulo, o apóstolo Paulo, era assim, ele era bem colérico, né? Por isso que ele queria matar a igreja e destruir todo mundo. Quando ele foi convertido, agora ele usa isso a favor do reino de Deus.
Então, ele corrige isso, né? Ele mesmo se torna pessoa diferente. Pedro é a mesma coisa, né? Então, Pedro fala muito, fala tudo o que Pedro quer falar. E falou até demais, muitas vezes exagera, negou Cristo, mas ele é corrigido. Agora, o seu muito falar é usado para a glória de Deus. Então, é essa mudança que ele traz, o Evangelho, né? A graça de Deus, o Espírito Santo. Mas não é a mudança do temperamento em si. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Tem que entender isso, para ter um equilíbrio de sabedoria aqui, para você não exagerar e não ir para extremos, ou negar demais essa realidade, ou usar ela como muleta, né, para justificar o pecado. Você não pode fazer isso. Então, as pessoas exageram aqui. É por isso que é perigoso, às vezes, alguns conhecimentos são até verdadeiros, mas sem o filtro do evangelho, a pessoa se perde nisso aí, né? Porque não tem o evangelho, né, para filtrar tudo isso. Então, é muito importante entender isso. Se o homem, antes da sua conversão, era inclinado para o seu temperamento natural à lascívia, bebedeira ou vingança, sua conversão terá um poderoso efeito sobre essas inclinações más. Ainda pode correr perigo desses pecados, mais que qualquer outros. Porém, eles não dominarão sua alma. Perdão, a sua alma, é isso mesmo. Sua alma e sua vida como fizeram antes. Não serão mais parte do seu verdadeiro caráter. De fato, arrependimento sincero para com que uma pessoa odeie e tema particularmente os pecados dos quais foi extremamente mais culpado. Então, nós temos inclinações diferentes para pecados diferentes. E precisamos entender isso nas pessoas. Aí, às vezes, a gente fere as outras pessoas por causa disso, né? Para você pode ser fácil lidar com esse pecado, mas para outra pessoa não. Entendeu? Então, nós temos que ter calma, paciência, né? Com os outros, com nós mesmos e com os outros. Irmãos, foi o ponto 8. Uma nova natureza. O mais importante é ser uma nova criatura. Não são as experiências em si, mas uma nova criatura. Os irmãos têm algum comentário aqui nesse ponto 8? Uma... Pode abrir o microfone se quiser falar ou mandar mensagem. Não tem problema. Não? Ok? Então vamos lá. 9. Emoções espirituais verdadeiras diferem das falsas na promoção de espírito de amor, humildade, paz, perdão e compaixão à semelhança de Cristo. Olha só, é isso que a verdadeira emoção espiritual ela traz, né? Ela difere das falsas nisso. Espírito de amor, humildade, paz, perdão, compaixão, à semelhança de Cristo. O objetivo de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. Todos os verdadeiros discípulos de Cristo têm esse espírito neles. É o espírito que os domina e possui de tal forma que é seu caráter próprio e verdadeiro. Cristo torna isso claro no Sermão do Monte, quando descreve o caráter daqueles que são verdadeiramente abençoados. Irmãos, o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças, ali está o caráter, né, do verdadeiro cristão. Está ali, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Paulo também diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3. E Tiago ensina a mesma coisa. Se, pelo contrário, tendes no vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos. Irmãos, quantas pessoas aí, ó, muitos meios, igrejas, vou pegar igrejas reformadas em geral, a pessoa sabe muito, a pessoa é aquilo, tem sabedoria, e é totalmente o oposto do que o Tiago fala. Não é verdade? É o oposto do que o Tiago está falando aqui. Essa sabedoria é mundana, ela é demoníaca, ele fala, carnal. É uma sabedoria que se gloria, cria facções, inveja, amargura, mentiras. Tudo isso é terreno, animal e demoníaco. Sabedoria que vem de Deus. O cara sabe muito, a pessoa sabe muito teologia, doutrina. A sabedoria mesmo de Deus, ela é pura, primeiramente. Olha a santidade disso, né? É pacífica, traz paz, ela é indulgente, ela é misericordiosa, ela trata bem as pessoas, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Bom, isso aqui é
um soco, né? Um tapa na cara de muitos que se dizem aí, né? Reformados, conhecedores, etc. E sabedoria é essa, né? Que apenas parece buscar a destruição das pessoas, né? Não é tratada, não é pacífica, não é misericordiosa, etc. Essa é a sabedoria que vem do alto. A santidade, em todos os aspectos, faz parte do caráter cristão. Mesmo assim, existem certos aspectos da santidade que merecem o nome de cristã de modo especial, pois refletem os atributos divinos, particularmente demonstrados por Deus e Cristo ao redimirem os pecadores. Olha isso, irmão. Qualidade que eu tenho em mente aqui, ó. Humildade, brandura, amor, clemência e misericórdia. Então, precisamos meditar nisso. O livro A Vida de Deus na Alma do Homem também fala muito sobre isso, né? Sobre a humildade de Cristo. É maravilhoso, né? Meditar sobre isso. A vida de Cristo. Será que Cristo vive em mim? Paulo diz, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu trago agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, se ele vive em mim, então, essas coisas que estavam nele devem estar em mim. Porque ele habita em mim, como eu disse. E pela fé, eu habito em Cristo. Então, há uma mútua habitação, né? Então, preciso refletir a glória de Cristo. As Escrituras apontam particularmente essas qualidades do caráter. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo é o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus, o grande pastor de ovelhas. E ele mesmo que é pastor, ele mesmo é o Cordeiro, como estudamos no outro livro, né? Ele chama os crentes suas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Os cristãos seguem a Cristo como cordeiro. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. Se seguimos o cordeiro de Deus, devemos imitar a sua mansidão, humildade. As Escrituras também salientam o símbolo da pomba. O Espírito Santo desceu sobre Cristo, em seu batismo desceu sobre ele como uma pomba. Símbolo da mansidão, inocência, amor e paz. O mesmo Espírito que desceu sobre a cabeça da igreja, sobre a cabeça da igreja, ele também está com os seus membros. Enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há somente um corpo e um espírito. Então, segue-se que os verdadeiros cristãos exibirão essas mesmas qualidades. A qualidade da pomba, a mansidão, paz e amor que caracterizaram Jesus. Jesus. Posso ouvir alguém discordando nesse ponto, mas é ousadia cristã, né? E ser denodado por Cristo, sermos bons soldados, guerra, né? Tal, tomando posição contra os inimigos de Cristo e seu povo, né? Mas não há momentos que ele tem que ter ousado também e tal. De fato, existe o que chamamos de coragem e ousadia cristã. Existe. Os cristãos mais destacados são os maiores guerreiros. Um espírito valente, intrépido. É nosso dever como cristãos sermos vigorosos, resolutos na oposição daqueles que tentam derrubar o reino de Cristo a causa do seu evangelho. Contudo, muitos interpretam mal a natureza dessa ousadia cristã. Não é uma ferocidade brutal, essa ousadia. Não é uma ferocidade brutal. A ousadia cristã consiste em duas coisas. A ousadia cristã, primeiro, dominar e suprimir emoções malévolas da mente. Né? Isso, equilíbrio, né? Que o irmão William comentou, exatamente. Seguir e agir resolutamente baseado nas boas emoções da mente, sem ser perturbado por medo pecaminoso e hostilidade dos inimigos. Embora essa ousadia apareça na oposição aos nossos inimigos dentro de nós, a coragem e decisão do soldado cristão aparece em sua forma mais gloriosa quando ele mantém a calma, humildade e amor santos contra todas as tormentas, injúrias e todos os comportamentos estranhos e eventos perturbadores de um mundo mau e irrazoável. Olha que interessante, então. A verdadeira ousadia cristã, ela promove, acima de tudo, o próprio controle, né? O autodomínio, né? O domínio próprio, né? Diante das tormentas, das injúrias, das tribulações, das dificuldades, ele consegue manter a calma, consegue manter a humildade. Melhor longânimo do que o herói da guerra, do que domina seu espírito, do que toma uma cidade. O texto que eu citei agora há pouco. Eu li com meus filhos aqui, nós lemos a biografia de Jonathan Edwards, né? Não sei se todos aqui sabem que ele foi expulso da própria igreja, mesmo depois dos avivamentos, depois de tudo isso aqui. A igreja votou contra ele, motivos que não foram corretos nem bíblicos, né? O próprio Edward, ele foi escorraçado da sua igreja, ele foi caluniado, muitas mentiras, muitas falsas acusações. Um dos motivos tinha a ver com a ceia, né? Que ele não queria autorizar essa pessoa a participar da ceia.
E outros problemas lá da igreja. No livro Ian Murray tem muitos detalhes sobre isso. Se você quiser ler algum dia, é muito edificante também. E fala também erros que ele cometeu também, né? O pecador, né? O ser humano. E ele sofreu gravemente essas acusações. Ele ficou de uma família, se não me engano, 10 ou 11 filhos, sem salário pastoral, sem sustento, não sabia o que fazer. E ele continuou ainda pregando para a igreja que expulsou ele por um ano ainda, que a igreja não tinha pastor. Expulsou ele e ficaram sem pastor. Quem vai pregar no domingo? Aí ele mesmo foi lá pregar para eles, mesmo sem receber o salário, sem receber nada dele. E alguma pessoa disse: Puxa, diante de tudo isso, a paz e a alegria dele não é desse mundo. Alguém disse lá na época. Meio toda tormenta, toda dificuldade, a mente e o coração dele estavam nos céus. Diz uma pessoa, citou, está no livro isso. Maravilhoso isso, né? É difícil, mas essa é a ousadia cristã. Manteve ali a humildade, a paz em Deus, em Cristo, em meio a tudo isso. Já pensou? E assim você vê com muitos cristãos no passado, nos mártires, né, do passado, manteve essa paz, essa alegria em Deus, apesar de tantos eventos contrários, né? Então, isso é muito importante. Há uma falsa intrepidez por Cristo, que serve do orgulho. Tem pessoas que falam, mas eu estou sendo intrépido por Cristo. Mas será que está mesmo? Será que não é orgulho? A natureza do orgulho espiritual que é da natureza querer se destacar dos outros. É, assim, muitas vezes os homens se opõem àqueles que chamam de carnais, simplesmente para ganhar admiração dos outros. Tem pessoas que colocam assim, né? Ah, o fulano de tal é carnal, o fulano de tal é isso, o fulano de tal. Então, tome cuidado com isso, né? Tome cuidado com essa visão, essa ousadia que pode ser falsa, né? A verdadeira ousadia por Cristo, né, entretanto, eleva o crente acima do desagrado, tanto de amigos como de inimigos. O crente prefere ofender a quem quer que seja a ofender a Cristo. Olha isso. Prefere ofender a quem quer que seja do que ofender a Cristo. De fato, a intrepidez por Cristo aparece com mais clareza quando um homem está pronto a perder a admiração dos seus amigos do que quando se opõe aos inimigos, como os seus amigos apoiando. O cristão verdadeiramente intrépido é corajoso o suficiente para confessar um erro a seus inimigos, se a sua consciência assim o requerer. Corajoso para fazer isso. Fazer isso exige mais coragem do que se opor ferozmente aos inimigos. Ah, eu sou corajoso, vou lutar contra tudo, vou fazer um monte de coisa, fazer uma reforma no Brasil, nas igrejas, vou brigar com todo mundo. Será mesmo? Será que isso é intrepidez? A pessoa é tão intrépida para lutar contra os outros, mas será que é para fazer isso com o próprio pecado? Contra si mesmo, né? Será? Então, fazer isso exige mais coragem, né? Eu quero reformar a igreja, reformar o Brasil, mas nem o culto, não tem nem culto em casa, culto familiar. Nem a família ainda é reformada, mas a igreja tem que ser. Então, é muita hipocrisia, muitas vezes, né? A pessoa não tem nenhuma vida de comunhão com Deus, de oração, de reflexão, de piedade, não busca nem mesmo primeiro cuidar, como disse um autor famoso, né? Antes de querer mudar o mundo, primeiro arrume seu próprio quarto, né? Tem um autor que diz. A pessoa não roubou nem o próprio quarto, ou seja, nem a própria vida espiritual, nem a sua família, mas quer mudar o mundo. Será que isso é ousadia mesmo? Né? Deixa-me dizer algo sobre o espírito cristão, do modo como aparece dessas três formas: perdão, amor e misericórdia. As escrituras são bem claras sobre a necessidade absoluta dessas qualidades do caráter de todo cristão. Um espírito perdoador, espírito perdoador, resulta na prontidão em perdoar os outros do prejuízo que nos causam. Cristo ensina que se temos esse espírito, é um sinal de estarmos nós mesmos em estado de perdão. Então, perdoar os outros demonstra que você está num estado de perdão. Por outro lado, se não temos esse espírito, é sinal que Deus não nos perdoou. Então, conhecemos aqui a oração do Senhor. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui, espírito perdoador. As escrituras são muito claras a respeito de todos os cristãos têm um espírito amorável, aqui referente ao amor. Sobre qualquer
Outra, esta é a qualidade em que as escrituras mais insistem como verdadeiro sinal do cristianismo. Meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. É, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, seria como bronze que soa, como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Coisa todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé ao transportar os montes, se não tiver amor, nada seria. Então, sem o amor, não existe. Então, a verdadeira experiência cristã, a verdadeira experiência espiritual, você pode fazer o que for, pode fazer milagres, você pode fazer chover milagre todos os dias, né? Como diz lá, o quero, né? Você pode entregar tudo que você tem, todo o corpo para ser queimado, inclusive, pode fazer tudo. Não tiver amor, não é nada. E o verdadeiro sinal, né, nos sinais verdadeiros, o amor de uns para com os outros. É um verdadeiro sinal, é uma verdadeira experiência espiritual. Outra coisa, o espírito misericordioso que está entre os cristãos. Misericórdia. O espírito misericordioso é uma disposição para a piedade e ajuda aos outros homens quando estão em necessidade ou sofrendo. O justo, porém, se compadece e dá. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas este honra o que se compadece do necessitado. E se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas, necessitados de alimento cotidiano, de qualquer dentre vós, e qualquer dentre vós disser, e de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, a misericórdia. Misericórdia, se compadecer, e não dá para, às vezes a pessoa cometeu algo errado, você não dá para ela o que ela merece, também é misericórdia. Então, ser misericordioso faz parte do caráter do verdadeiro cristão. Não me interpretem mal, não quero dizer que não haja nada contrário ao Espírito que descrevi acima contra o verdadeiro cristão. O cristão não é um homem totalmente sem pecado. Mesmo assim, digo que sempre que o verdadeiro cristianismo estiver funcionando, terá essa tendência e promoverá esse espírito. Então, não quer dizer então que o cristão é perfeito nessas coisas. Sempre misericórdia, sempre, né, perdoa todo mundo facilmente, ama todo mundo facilmente. Não, não é difícil muitas vezes, né? É difícil. Mas existe uma tendência que vai promover isso, né? As Escrituras não conhecem coisa alguma de verdadeiros cristãos que tenham esse espírito egoísta, raivoso, briguento. Imagine se eles vissem as nossas redes sociais hoje, eu ia falar, né? Egoísmo, briga, raiva. O que mais tem? Se diz cristãos piedosos, conhecedores da reforma, da doutrina e tudo mais, e não demonstra o caráter de Cristo. Não importa quais possam ser as experiências religiosas de uma pessoa, ela não tem direito de se pensar verdadeiramente convertida se seu espírito estiver sob o controle do rancor, do amargor. Se estiver assim, todos os cristãos verdadeiros estão sob o governo do Espírito tipo Cordeiro, tipo pomba de Jesus Cristo. Todas as emoções espirituais verdadeiras nutrem esse espírito. Irmãos, isso é um texto maravilhoso, né? É difícil escolher o que falar aqui, porque é tudo muito importante. Ou seja, então, ponto 9. As emoções espirituais verdadeiras diferem das falsas, porque as emoções espirituais elas promovem isso. Promovem o amor, promovem a humildade, paz, perdão, compaixão, a semelhança de Cristo. Então, é se transformar na imagem de Cristo. Cada vez mais transformados na imagem de Cristo. Cada vez mais alcançando a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Isso é esse caráter que nós encontramos em Cristo. Uma vida de equilíbrio, moderação. Paulo diz, né? Veja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E você vê, às vezes, exageros, né? Nas pessoas, né? Não vê um equilíbrio. Olha para Cristo. Cristo tem um equilíbrio perfeito, né? Cristo é o espelho. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Isso é maravilhoso. É assustador por um lado. Por exemplo, se você imaginar o que é os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos, e que essa lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, eles podem ser usados para condenar, mostrar o pecado, isso é verdade,
e e Deus coloca você ali diante dos 10 mandamentos, você está perdido, né? Mas nós estamos perdidos. Mas tem algo pior ainda que os 10 mandamentos. É mostrar alguém que cumpriu eles sem nunca pecar, que é Cristo Jesus. Então, aqui, ó, tem um homem, ele é homem também. Ah, ele é Deus, alguém pode argumentar, mas ele é Deus. Mas ele é homem também. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, isso é chocante, né? Você ser comparado no dia do juízo, não com a lei, mas com uma pessoa própria, com o próprio Cristo que obedeceu perfeitamente. Sabe? Assim, a régua de Deus, a régua de Deus. Né? E é nele que você então se baseia, nele que você se espelha, e é através dele que você tem essa verdadeira experiência espiritual. Aí você pode falar, mas isso é difícil, é impossível. Sim, por isso que ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Lembra da videira verdadeira? A videira que ele fala? Mas sois o galho, os galhos, né? Ele é a videira verdadeira. Você tem que ter enxertado, conectado nele, para você ter esses frutos aqui, que são os frutos do Espírito. Se você não estiver em Cristo, aí vira essa formalidade que o irmão falou aí, né? Vira só uma religiosidade vazia, né? Eu faço isso, faço aquilo, mas não porque eu estou em Cristo. Eu faço porque os outros disseram, por um mero formalismo vazio. E não porque eu estou em Cristo. Mas a verdadeira vida de Deus na nossa alma, ela flui de Cristo, né? Ela transborda, porque estamos cheios dessa água viva, né? Está em Cristo Jesus. Ela transborda e se torna uma vida agora, é como se ela fosse uma coisa natural para o cristão, ser como Cristo. Natural quer dizer assim, ele consegue buscar isso, né? Ele consegue andar com Cristo, não perfeitamente, mas ele consegue. Coisas que antes eram difíceis, impossíveis, espirituais, coisas espirituais, agora é algo mais conformado, né? Ele está conformado à imagem de Cristo. Existe uma união com Cristo, né? União mística com Cristo. E essa união traz esses frutos. Então, o que está aqui, irmãos, uma, uma característica de uma verdadeira experiência espiritual está em Cristo Jesus. Uma promoção de espírito de amor, humildade, paz, perdão e compaixão, à semelhança de Cristo. E o ser uma nova criatura, uma mudança na sua natureza. Então, citamos hoje aqui duas experiências, duas coisas que demonstram, né, uma verdadeira experiência espiritual. Bem, eu vou parar nesses dois pontos, porque o próximo vai ficar muito longo, nosso estudo aqui hoje, a gente começou tarde, né? Mas eu creio que é isso, irmãos. E olha quanta coisa para meditar, né? Para refletir, né, sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. Os irmãos têm alguma fala, algum comentário, pergunta? Irmão, eu andei refletindo algumas coisas que comentou lá no grupo, né, sobre a questão da mudança, né, do Brasil, da igreja, né. O pessoal lá comentou que, a respeito de política, né, a gente pensa que, muitas pessoas, né, que pensam que vai mudar o Brasil pela política, ainda, mas daí é uma coisa que eu fiquei, assim, remoendo bastante, que o irmão falou, né, você pode ter um rei cristão, você pode ter a melhor política, mas se não houver uma conversão individual, né, não tem mudança, né? Daí eu apliquei isso para o culto, né? Eu acho que a maioria de nós, a gente vem de igrejas legalistas, né? E a gente tem muita dificuldade, né, de encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Aí eu pensei, né, você pode realmente impor salmodia, você pode impor todas essas doutrinas, né? Mas se as pessoas não provar, não tiver provar que isso é gostoso, né? Provar do mel que o irmão fala, né? Você não vai ter um temor servil, né? Não vai ter um temor que liberta a pessoa, né? Acho que para a gente é muito difícil, né? Assim, que veio de igreja legalista, a gente tende a ter um hábito de combater pelo extremo oposto, né? E eu confesso pessoalmente que para mim é difícil. A gente quer sair batendo todo mundo. É duro. Verdade. Fica só uma imposição, né? Como os fariseus faziam, né? Uma coisa farisaica apenas, né? Não uma mudança mesmo de coração. Aí foi uma coisa formal. Então não adianta de nada. Você vai continuar tendo só aquela casca, né? Adoração em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade. Não é só na verdade, na doutrina correta, mas ela é espiritual também. A adoração aceitável. Então a pessoa pode fazer um culto seguindo todo o princípio regulador do culto. Tudo certinho, e ainda assim ser desagradável a Deus.
porque é só uma Ele coisa externa. falou sobre idolatrar o próprio culto, né? O culto Pessoas é que o realidade próprio assim. culto, né? Exatamente. Pessoas que podem cultuar o próprio culto. Idolatria do próprio culto. Terrível. Realmente, é isso mesmo. Então, se faz necessário nessa experiência espiritual. Na minha opinião, esse livro aqui é fantástico, é maravilhoso. Quantas pessoas deviam ler, refletir, ler duas, três vezes, ser estudado, né, em todas as igrejas, né? As pessoas entenderem o que é a verdadeira experiência espiritual. As pessoas estão perdidas, né? Não sabem o que é a verdadeira experiência espiritual. Muito importante isso. Muito bom, irmão, comentar. Mais algum irmão? Queria comentar alguma coisa? Mandar alguma mensagem? Fica à vontade. Não? Vamos orar então, irmãos. Mas ninguém tem falando. Vamos fazer uma oração, a gente vai para nós encerrarmos. Hoje, então, com esses dois pontos, próxima, quando a gente vai avançar um pouco mais, logo, logo estaremos acabando aqui o livro, né? Mas não acabará semana que vem ainda não, o material aqui, né? Vamos orar? Pedir o irmão William que faça uma oração. Eu não sei se o irmão Anderson consegue orar aí. Tá tudo bem, Anderson? Consegue? Uma oração? Consegue? Então, o irmão William faz uma oração, depois o irmão Anderson, para nós encerrarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito até aqui, pela tua grande misericórdia, Senhor. Ao que maiormente nós te agradecemos, por quanto o Senhor não nos consome conforme nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque temos aprendido coisas que nós não conhecíamos, Senhor. O Senhor tem nos ajudado até aqui, tem sido compassivo, embora muitas vezes nós não sejamos compassivos, ó Pai. Nos ensina isso, nos ensina a humildade, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do irmão Joelson, que está fazendo esse estudo para a gente. Ele tem exposto a tua palavra com toda a dedicação, com toda a paciência para conosco, ó Pai. O Senhor abençoe, Senhor, deseje a sua família em sentido espiritual, material, saúde. Abençoa cada um, Senhor, também aqui, que aqui está, Pai. Abençoe as famílias, abençoe os irmãos e irmãs, abençoe aqueles que não puderam participar, Senhor Deus, e aqueles que irão assistir esse estudo, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, ó Pai, porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar equilíbrio porque nós não podemos por nós mesmos. Pensamos que o Senhor ilumine o nosso coração, nos dê humildade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Temos faltado, Senhor, para contigo, faltado para com o nosso próximo. E nosso coração, ó Pai, não seja uma mera formalidade. Como diz o teu servo, Senhor Deus, afasta-nos do orgulho, Senhor Deus, afasta-nos, Senhor Deus, de todas essas coisas, Senhor Deus, que possamos encontrar equilíbrio, que possamos transmitir uma vida de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Abençoa os irmãos do grupo, se conosco, ó Pai. Abençoa esta semana que se inicia, perdoa os nossos pecados, e nos conduz, ó Pai, a sermos a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, ó Pai, que o nosso coração possa se assemelhar ao de Jesus Cristo. Pai. Nós pedimos estas coisas, juntamente às demais, que esquecemos por fraqueza do nosso intelecto, ó Pai. Nós colocamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, é um Deus que nos ama, que nos escolheu antes da fundação do mundo, não pelos nossos méritos, porque se dependesse de nós mesmos, estaríamos perdidos, eternamente perdidos, mas pelo que o Senhor quis, pelos méritos de Cristo, o Senhor quis nos salvar. Esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Infelizmente, somos pecadores, desobedientes, temos por tendência do mal ao exagero, a sermos exagerados em tudo.
Se não é frio demais, é quente demais. Que o Senhor nos ajude a ter temperança, domínio próprio. Ajude-nos a lermos a Bíblia contra nós mesmos. Nos ajude a corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Que o Senhor nos ajude, através do seu Espírito Santo, a corrigir os nossos temperamentos. Que o Senhor nos ajude, pois mesmo depois da conversão, é necessário, Senhor, corrigir os nossos temperamentos, os nossos erros. Que o Espírito Santo esteja nos ajudando, nos auxiliando para sermos imagens semelhantes a Cristo. Dai-nos um coração manso e humilde, igual de Cristo Jesus. Que possamos olhar para Cristo, que Cristo seja nosso parâmetro de comparação. Seja, Senhor, abençoando o irmão Joelson, sua família, ele que tem dedicado um tempo para estar expondo sua palavra. Nós que necessitamos, Senhor, carecemos de ouvir sua palavra. Infelizmente, sem igreja para congregar, num mundo complicado, com cristianismo também muito complicado, mas o Senhor faz com que a gente possa ter um pouco de comunhão, um pouco da tua palavra. Pela tua misericórdia, Senhor, esteja abençoando o irmão Joel, sua família, cada irmão, cada irmã aqui presente, e os que não puderem estar também presentes, cada familiar, meu Deus, do grupo. O Senhor esteja abençoando. Abençoe nossa semana que se inicia hoje, no domingo, no teu santo dia. Livra-nos do ser humano cruel, ruim, malvado, sanguinário de coração. Dai-nos fome e sede de ti, meu Deus. Dai-nos uma imensa vontade de orar, de ler a Bíblia, de te buscar, de te obedecer. Dai-nos um avivamento genuíno e espiritual, meu Pai. Dai-nos uma igreja bíblica para congregar, Senhor. Traga trabalhadores para a sua seara. Capacite mais pessoas. Traga mais vozes no deserto, Senhor. Nos ajude, nos auxilie. Segure nossas mãos. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Seja conosco, meu Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, amém. Obrigado aos irmãos que participaram hoje. E boa semana. Boa semana a todos. Boa semana, irmão Silvio, irmão Elson, William, irmão Anderson. William, boa semana. Boa semana, Deus abençoe. Amém, irmãos. Boa semana. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Joelson. Deus abençoe. Deus abençoe a toda a família. Deus abençoe.